Rede de comunicação IoT, nós temos device to device, né, que é de dispositivo a dispositivo. Essa rede de comunicação ela é definida como uma comunicação direta entre dois usuários. Ela não atravessa uma estação base ou uma rede principal. O dispositivo ele se conecta diretamente com o dispositivo alvo. Imagina a sua casa conectada. Na hora do café da manhã você conecta o seu smartphone na sua cafeteira e seleciona lá o tipo de café e a quantidade de açúcar, tudo via Bluetooth. A cafeteira, que ela é de um fabricante A, ela vai se comunicar com o seu smartphone, que é de um fabricante B. Ela vai se comunicar por uma conexão sem fio, né? Por exemplo, o Bluetooth. E a interoperabilidade dos dois dispositivos ela é de responsabilidade do aplicativo que foi disponibilizado pelo fabricante da cafeteira e instalado no smartphone, que vai padronizar a comunicação entre os dois dispositivos. Temos também a Device to Cloud, né, que é dispositivos para a nuvem. O padrão de dispositivos para a nuvem ele é utilizado quando o dispositivo se comunica diretamente com a internet, sem um equipamento intermediário entre essas comunicações. Então, um carro ele possui uma placa de telemetria que possui um módulo GPS e um rádio GPRS tudo embutido. As informações de posicionamento, elas são transmitidas pela rede de dados de telefonia móvel diretamente para um serviço na nuvem. E nós temos também a Device to Gateway. A comunicação Device to Gateway, como o nome já sugere, né, o dispositivo se conecta a um gateway para ter acesso à internet. Um exemplo bastante comum nos dias de hoje, o smartphone ele é o gateway. Ele é responsável por interoperar dois padrões de comunicação distintos, o Bluetooth e o LTE. O LTE ele é um padrão de comunicação para tecnologia móvel e a infraestrutura dele é utilizada para a distribuição de banda larga, tá? Os dados coletados sobre a atividade física, eles são enviados para o smartphone via Bluetooth e um aplicativo ele é responsável por transmitir as informações para a internet, né, por Wi-Fi ou pelos dados do smartphone. Mas a pulseira ela não possui um endereço de IP, então ela não está conectada à internet. Para isso, o smartphone ele vai servir como gateway, né, para oferecer à pulseira uma conexão à internet. E é isso aí. Né, esses três exemplos de rede de comunicação IoT. Smart Home é mais conhecido como uma casa inteligente. Embora muitos brasileiros não tenham adotado essa tecnologia por achar que é uma tecnologia inacessível, mas aí que ela se engana, pois pode encontrar uma central de controle como Google Hub, Echo Dot, por apenas 200, R$ 300. Mas se preferir não investir numa central de controle, você pode utilizar apenas seu smartphone, baixando o aplicativo da Alexa, do Google, na Play Store, na Apple Store. É como ter a sua casa na palma da sua mão. Você consegue imaginar sair do seu trabalho e deixar sua casa toda preparada para te receber? Não seria bom deixar o ar-condicionado ligado para que quando você chegasse em casa, o ambiente está bem agradável para te receber? Você pode utilizar de frases como Ei Google, ligar o ar-condicionado? Ou Alexa, acender as luzes? Ou até mesmo deixar as luzes acesas quando você estiver chegando em casa. Pois é, com o IoT tudo isso é possível. O IoT, mais conhecido como Internet das Coisas, vem tomando forma. As empresas estão criando cada vez mais produtos para tornar sua vida mais simples e conveniente. E já possui várias centrais de controle no mercado, como por exemplo o Apple HomeKit, que só funciona nos iPhones. Também temos o SmartThings, que só funciona nos dispositivos da Samsung. Mas as centrais de controle mais utilizadas hoje é a Google Assistant e a Amazon Alexa, pois eles já funcionam em uma grande gama de aparelhos. Apenas com os seus dispositivos conectados à internet você já pode utilizar desses aplicativos. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre dispositivos, que são uma das camadas de arquitetura IoT. Os dispositivos de IoT, na verdade, são quaisquer objetos que se conectem à internet, seja geladeiras, TVs, fornos de micro-ondas, sistemas de som, etc. A ideia não é que esses objetos te permitam acesso à internet. Na verdade, a proposta é que esses objetos
se tornem mais eficientes ao realizar essas funções, como por exemplo uma geladeira que te avisa quando algum alimento está acabando e ao mesmo tempo ela pesquisa na web os mercados próximos que oferecem esse alimento por um bom preço. Alguns dispositivos de IoT se comunicam diretamente com serviços e aplicativos em nuvem. No entanto, é comum que alguns desses dispositivos se comuniquem por meio de gateways ou por tecnologias como Bluetooth para enviar dados a dispositivos com um poder maior de processamento, como por exemplo o Google Hub ou Alexa. Gateway é como se fosse uma ponte de conexão que permite dois dispositivos com protocolos ou linguagens diferentes interfacearem entre si. Um exemplo de gateway é o roteador, que pode ser usado para conectar dois dispositivos distintos. A arquitetura do sistema Internet das Coisas, em sua simples visão, consiste em três camadas. A camada 1, os dispositivos, incluem itens de rede como sensores e atuadores encontrados em equipamentos conectados, particularmente aqueles que usam protocolos como Modbus, Bluetooth, Zigbee ou protocolos proprietários, para se conectar a um gateway de borda. A camada 2 consiste no gateway de borda, onde consiste em sistemas de agregação de dados de sensores chamados Edge Gateways, onde fornecem funcionalidades como pré-processamento de dados, segurança da conectividade com a nuvem, sistemas como WebSockets, hub de eventos, em alguns casos até a análise de borda ou computação em nevoeiro, que se torna uma alternativa viável para impedir o fluxo tão grande pela internet. A camada 3, a camada de nuvem. Na maioria dos sistemas de conexão baseados em nuvem, possui um sistema de mensagens e enfileiramento de eventos, que gerencia a comunicação que ocorre em todas as camadas. Elas são conectadas também por rede de proximidade. A arquitetura de rede, ou a internet das coisas, requer uma enorme escalabilidade no espaço de rede para lidar com o aumento de dispositivos. Então, com todas essas informações, podemos dizer que a Web das Coisas é uma arquitetura para a camada de aplicativos da internet, procurando a convergência de dados conectados em aplicativos da web, para criar casos de uso inovadores, para programar e controlar até o fluxo de informações na internet.